caro ortopedista de Minas Gerais. Eu sou Robinson Esteves, atual presidente da Sociedade Mineira de Ortopedia, e nós temos hoje o privilégio e a honra de estarmos aqui começando a gravação da segunda parte do projeto Memórias da Ortopedia Mineira. Nós estamos no Hospital Felício Roxo, no Núcleo de Ciências da Saúde desse hospital, que esse ano está completando 65 anos. Então é uma grande honra para a Sociedade Brasileira de Ortopedia Regional Minas Gerais iniciar essa etapa do segundo módulo do projeto Memórias da Ortopedia, aqui nessa casa, que já formou tanta gente boa. Bom, para iniciar os nossos trabalhos, nós gostaríamos de prestar uma homenagem para esses profissionais que sempre dedicaram a sua vida à ortopedia mineira e têm o reconhecimento de toda a diretoria da SBOT Minas e da nossa sociedade. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de prestar uma homenagem ao professor Dr. Márcio Ibrahim de Carvalho, com uma placa. Essa placa, doutor Márcio, ela tem uma homenagem da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Minas Gerais pela relevante participação na história da ortopedia mineira. Então, receba esse reconhecimento da ortopedia de Minas Gerais pelos serviços que o senhor prestou. O excesso de gentileza do grupo. Obrigado. Okay. Bom, agora nós temos também que prestar uma homenagem a um colega que não está aqui hoje conosco, mas ele fez parte da história da ortopedia do Felício Roxo, é um grande amigo que nós temos, uma pessoa adorada por todos, é o Dr. Antônio Carlos Pereira de Castro, o nosso Toninho, carinhosamente assim chamado pela nossa equipe, e eu vou chamar o Dr. Ildeu Almeida, que é o coordenador do Serviço de Ortopedia do Hospital Felício Roxo, para receber essa placa representando o nosso querido Dr. Antônio Carlos Pereira de Castro. Ao Dr. Antônio Carlos Pereira de Castro, homenagem da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Minas Gerais, pelo relevante serviço prestado à história da ortopedia mineira. Muito obrigado, Robson. Parabéns. Bom, agora nós vamos prestar uma homenagem também a um ex-presidente da SBOT Minas, Dr. Mércio Ataíde Vieira. Dr. Mércio, por favor. Dr. Mércio, que foi durante tantos anos também coordenador de serviço de ortopedia, vai ter muitas histórias para nos contar aqui. Também, doutor Mércio, homenagem da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia pela relevante participação na história da nossa ortopedia mineira. Muito obrigado, doutor Mércio. Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos. Eu realmente não sei se mereço isso, não, mas vocês, sim, por terem participado e continuado o trabalho da gente, é que merecem todo o aplauso. Obrigado. Bom, e a outra pessoa homenageada também, nosso querido doutor Roger Simões, que há tantos anos é o responsável pelo serviço de coluna do Hospital Felício Roxo. Também o nosso doutor Roger receba essa placa de homenagem da diretoria da Sociedade Mineira de Ortopedia, pela sua relevante participação na história da ortopedia mineira. Agradeço, Robson. Mais essa singela homenagem que eu acho, para mim, vale muito mais do que vocês pensam. Agradeço de coração. Nós que te agradecemos. Bom, e para a gente conduzir esse bate-papo com esses ícones da ortopedia mineira e brasileira, eu vou chamar os meus amigos, ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Minas Gerais, Dr. Marcelo Sternick, Dr. Marco Antônio de Castro Viado, para conduzirem essa conversa com os nossos convidados. Ok, gente. Boa noite. Eu fico muito feliz e honrado e muita vontade de estar aqui conversando com vocês hoje, porque o Felício Roxo foi onde eu tive a minha formação ortopédica, onde eu dei os primeiros passos aqui. Então, é muito bom estar aqui com vocês esse tempo todo e a gente conversar sobre a história. E eu tenho muitas curiosidades, eu gostaria de saber, começando a perguntar para o doutor Márcio, que eu sei que o senhor formou em 1952 e logo depois o senhor foi para fazer a formação
lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, e posteriormente na Califórnia, ficando 2 anos, eu acredito. E acho que eu queria saber, assim, no início, o senhor formou a equipe aqui, ou foi para o exterior, e quando voltou, é que compôs. O doutor Mário Chaves Correia começou, Zanini, Coura, não sei se foi na mesma época. Então, como é que foi esse início? Porque o Felício Roxo já estava funcionando, o Felício Roxo já estava aí, não sei há quantos anos, mas a equipe de ortopedia foi fundada pelo senhor. Como é que foi esse início? Boa noite. É sempre uma satisfação rememorar, e principalmente memórias agradáveis. Como foi mencionado, o Hospital Felício Roxo foi fundado em julho de 1952. Nessa época eu era sextanista de medicina e também Mário Chaves Correia, que nós éramos colegas de turma. O Mário era interno do serviço de ortopedia da Escola Católica de Medicina. As ciências médicas pertenciam à Universidade Católica naquela época, funcionava na Santa Casa. E o Mário trabalhava lá com o tio dele, que era o professor de ortopedia. E nós éramos o que se chamava na época interno residente. Os sextanistas de medicina tinham acesso a morar no hospital. E nós dois éramos residentes aqui. O hospital estava em início e, como a gente ficava aqui dentro do hospital o dia todo, nós começamos a fazer um ambulatório de ortopedia. Havia um convênio com a Companhia Minas Brasil de Seguros, que muitos acidentados vinham para cá, e eu e o Mário fomos nos revezando e iniciou-se, na realidade, o pronto-socorro do Hospital Felício Roxo com nós dois. E nós decidimos fazer uma pós-graduação no exterior. O Brasílio Rui Prates, que era o tio do Mário, professor de Ciências Médicas, tinha feito um estágio na Suécia. Então nós combinamos que eu iria para os Estados Unidos, fazer um período de especialização, e quando voltasse, o Mário iria para a Suécia. E iniciamos um programa junto com a Faculdade de Ciências Médicas. E no ano de 53 eu ainda fiquei aqui. Em 54 eu fui para a Universidade de Pensilvânia, tinha um curso de pós-graduação na Graduate School of Medicine da Universidade de Pensilvânia, que era o equivalente a um mestrado de ortopedia, a parte dos requisitos. E eu fiquei lá em 54, em 55, até maio de 55, quando terminou o ano letivo. Terminado esse período, eu fui para a Universidade da Califórnia, em São Francisco, que hoje acabou a escola. A Universidade da Califórnia iniciou-se em São Francisco. Foi para Berkeley. Berkeley hoje é a parte geral da universidade. São Francisco ficou só com a escola de medicina, que é a que funcionava na época que eu estava lá. Como São Francisco é uma cidade acanhada, sob o ponto de vista geográfico, é uma península muito pequena, não tem jeito de crescer, terminaram acabando com a escola de medicina. Hoje é uma escola de pós-graduação médica, e é uma escola muito conceituada nos Estados Unidos, tem mais de 3.000 alunos, só na parte de pós-graduação. Só tem pós-graduação de medicina. Só uma extensão da pergunta. Como é que era essa questão, por exemplo, de ir para o exterior nessa época? Porque isso era muito difícil, era caro. Como é que você se mantinha lá? Como é que foi essa... Porque aqui em Belo Horizonte, o senhor foi, doutor o Zé Mata Machado, Nicolau Miranda, o Marcílio, todo mundo saiu nessa época. Como é que ia? Ia com bolsa, recurso próprio? Eles foram como residentes. Faziam um internato e depois fazia residência. O José Henrique fez uma residência em ortopedia infantil, o Marcílio fez traumatologia em Nova York, o Nicolau foi na Itália,
no Instituto Rizzoli, em Bolonha. Eu tive sorte de ter tido facilidade de uma matrícula na Universidade de Pensilvânia, que é uma das Ivy Leagues, é muito difícil conseguir, e eu fui com uma bolsa da CAPES, que até hoje funciona bem nessa área de pós-graduação. E tendo terminado esse curso na CAPES, foi fácil, na CAPES, não, desculpe, na Universidade de Pensilvânia, foi fácil eu conseguir nos Estados Unidos, que eles têm um grupo de universidades com mais prestígio, que tem um intercâmbio entre elas. Então, tornou-se fácil, não por valor meu, mas pela universidade, de ir para São Francisco, na Califórnia. E o Mário, nesse período, iniciou a vida aqui. Quando eu cheguei, ele achou que não precisava mais de sair, e nós continuamos juntos. Bom, começando a agradecer primeiro o Robson, mais uma vez o convite, Marco Antônio, colega de sempre aqui, Judeu, meus 3 convidados, e mais ou menos uma ação entre amigos aqui, né? Tomás, quando o senhor voltou dos Estados Unidos, já tinham alguns ortopedistas que trabalhavam aqui, né? Como é que foi esse relacionamento com o pessoal que já estava, como foi essa formação e essa formação inicial do grupo, que depois ficou com a ortopedia do Felício Rocha? Há um mês, nós tivemos um simpósio aqui no hospital, e nessa ocasião eu tive a oportunidade de falar sobre propriamente a formação do serviço de ortopedia. Até então, 1957, 5 anos depois da inauguração do hospital, foi estruturado um corpo clínico do Hospital Felício Rocha. Nessa época não existia nenhum corpo clínico organizado em qualquer hospital de Belo Horizonte. O Hospital das Clínicas era a Santa Casa, e cada serviço, cada professor tinha a sua enfermaria, que era independente, e não havia uma coordenação geral. O Hospital Vera Cruz, São José, que já existiam, eram os hospitais particulares, e também sem uma estruturação. E aqui funcionava da mesma maneira. Vários ortopedistas, inclusive, atendiam clientes aqui. Nessa reunião, no mês passado, eu mostrei uma ata de uma reunião que houve aqui no hospital em janeiro, em julho de 57, quando foi estruturado esse corpo clínico, com a presença do Marcílio Soares, do Mário Aurélio Pires, e todos eles trabalhavam aqui, não havendo essa estruturação. Nessa ocasião, foram criados 16 serviços no hospital, entre eles o de ortopedia. E eu e o Mário continuamos, o doutor Délio Minicucci, que infelizmente ficou pouco tempo aqui, foi para Uberlândia, quando fundaram a escola de medicina, ele foi para ensinar lá. E o doutor Luiz Garcia Pedrosa, que alguns de vocês conheceram, que trabalhava na Baleia e tinha relação com a escola de medicina da UFMG. E nós 4 fomos o grupo inicial da ortopedia do Felício Rocha. Inicialmente, nós vamos falar mais com o Dr. Márcio, porque vocês chegaram um tempo depois. Via bem depois. Então, quando o senhor morou lá em São Francisco, o senhor ia muito a Sacramento, então? Não. Como é que o senhor conheceu a dona Jane? Não foi lá, não? Não, foi em São Francisco mesmo. A Jane estudava enfermagem lá, ela não era de Sacramento. Ela nasceu em Monterey, Salinas, que era a capital da Califórnia quando pertencia ao México. É uma cidade interessante, é um porto ainda, tem uma parte histórica. Você conheceu a dona Jane lá, então? Eu conheci em São Francisco. Okay. Então, na sequência, o senhor compôs a equipe, e aí, a residência
começou em seguida, praticamente. Imediatamente. Quando nós Teve estruturamos... o primeiro residente foi o Cláudio Ibrahim, o Ayrton e depois Muniz. o Ayrton Muniz. O Ayrton já estava aqui trabalhando com o Mário, o Cláudio formou nessa época, então foram os 2 primeiros residentes. O Ayrton, depois de um ano, conseguiu uma bolsa para os Estados Unidos e foi para Nova York. E logo que voltou, ficou cerca de um ano aqui com a gente, foi fundada a Escola de Medicina em Barbacena. Ele foi convidado para ser professor lá. E foi professor a vida toda, até organizou algumas reuniões junto conosco, e um desses nossos encontros do grupo foi organizado pelo Dr. Roger, lá, 1984, por aí. E eles tinham inaugurado um hotel Grogotó, lá em Barbacena. Foi a primeira reunião nossa que o grupo ficou todo hospedado no mesmo lugar. Houve um congressamento muito grande, especialmente que o Dr. João de Alvarenga Rossi, que era professor de ortopedia em São Paulo, foi o convidado e ficou lá com o grupo todo. O Rossi era uma pessoa muito sociável, ficou amigo íntimo do Mércio, e os 2 produziram muito na parte de biomecânica na ortopedia. Mércio é mais velho que o Roger, então você primeiro. Você foi residente nesses primórdios aí, né? Final dos anos 60, 70, começo dos anos 70. Mas teve gente antes dele. Teve uma leva antes aí, né? O Zé Vicente. Zé Vicente veio bem antes. Jorge Suman também foi antes, né? Zé Vicente foi a segunda leva, a do Mestre foi depois. Isso. Aí você foi residente aqui, depois você foi para a Escócia, né, no serviço do Smile. Queria que você falasse como é que foi esse período, como é que foi você morando na Escócia, fazendo essa formação, e depois você volta, né, fazendo uma subespecialização na cirurgia do joelho, num momento que todos faziam uma ortopedia geral. Então, como que foi essa experiência de você começar a mexer somente com a área, talvez não tão pioneiro, mas nessa primeira leva de ortopedias que fizeram assim? Bem, vamos começar com a primeira pergunta. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado pelo prestígio de quererem me ouvir. Eu não sei se tem muito a falar, mas, bem, vamos lá. Eu vim para o Hospital Felício Rocha em 1971 para iniciar a minha residência de ortopedia. Evidentemente, eu encontrei aqui um senhor que tinha todas as características de um grande professor. Naquela época, os professores eram extremamente temidos e eram muito bravos, exigentes, e formavam homens, formavam médicos. E assim era o Márcio. Exigia da gente mais do que a gente podia dar. Era a obrigação dele. E a nossa obrigação era tentar continuar o que ele nos ensinava. E foi nesse ambiente que a gente cresceu, não só eu, como o Roger também, sob uma batuta pesada, porém sempre querendo o melhor de todos nós e nos incentivando muito a crescer. É muito comum ouvir falar que os professores têm algum ciúme de algum elemento que queira crescer na sua equipe. O Márcio era o inverso. Ele nos empurrava com ferrão elétrico para a gente subir. E assim ele nos fez. E essa é uma da razão. Eu saí daqui do serviço, fui para Montes Claros, iniciar a carreira de ortopedia na Unimontes, onde dei aula durante 5 anos, mas me sentia ainda com pouca capacidade para um nível tão elevado que era o de professor. Foi quando, conversando com o Márcio, ele sugeriu a minha ida para o exterior. E eu fui, então, para o serviço do professor Smiley, na Escócia. Ele era considerado, na época, o pai da cirurgia do joelho. E ali a gente aprendeu muita técnica e muita coisa antiga do joelho. Por que Inglaterra nessa época? Porque o Dr. Márcio sempre gostou mais dos Estados Unidos. Especificamente, alguém da equipe já tinha estado lá, o Célio Elias, que tinha sido um ex-residente da equipe, esteve lá e gostou muito, e eu fui para lá depois dele, logo depois dele.
E foi um período muito bom na minha vida. A gente aprende muito em medicina, mas aprende muito mais a viver, e viver com a companheira da gente, do que propriamente a gente aprende medicina. E aprender a viver facilita você aprender depois as outras coisas. Foi um período muito profícuo na minha vida. Então, naquela época, já trabalhando com o Ismael, que só trabalhava com joelho, basicamente ele só fazia joelho, eu voltei para um serviço, voltei para Montes Claros, depois Belo Horizonte, para um serviço em que já tinha muita gente fazendo tudo, era hora de começar a fazer joelho. Mas o próprio Márcio já tinha dado início a uma divisão de trabalhos na equipe. Ele era realmente o de maior conhecimento, fazia basicamente tudo, mas já estava subdividindo a equipe em coluna, que era o Toninho e o Roger, em joelho, que seria eu e o Célio, enfim, foi subdividindo a equipe naquela época. Uma divisão ainda meia simplória, porque na urgência todos fazemos tudo. Mas, ok. Só complementando, você falou que você foi para Montes Claros, foi nessa época que você fundou a faculdade lá? Não, eu não fundei a faculdade. A faculdade foi fundada pelo Darcy Ribeiro, um grupo de pessoas, o Mário Ribeiro, irmão dele, e outros. Eles nos convidaram o Dr. Márcio e a equipe para iniciar a cadeira de ortopedia lá. Então, eu iniciei a cadeira de ortopedia na Unimontes. Okay. Antes disso, eu já tinha tido uma experiência de aula, que foi também empurrado pelo Dr. Márcio, dei aula na Universidade de Pouso Alegre. Isso que eu queria perguntar, lá. Porque Pouso Alegre veio primeiro e depois a faculdade de Unimontes, Montes Claros. E o Felício Roxo, através do Dr. Márcio, que praticamente fornecia os professores para lá. Foi assim em Montes Claros e Pouso Alegre também. Isso nessa época, né? O senhor teve muito contato através dessas indicações? Como é que aconteceu? Havia uma situação para fundar a escola de medicina de ter alguém titulado. O Ministério de Educação exigia que tivesse título. Na faculdade, Pouso Alegre foi um pouco antes, eu fui mais ou menos à força. Pelo regulamento exigia que o professor morasse a pelo menos, no máximo 50 quilômetros da cidade para dar aula. E eu nasci em São Gonçalo do Sapucaí, que fica a 40 quilômetros de Pouso Alegre. O fundador da escola de medicina lá conhecia meu pai, deu o endereço dele, pegou o meu currículo aqui na escola de medicina, que eu havia acabado de fazer docência. Eu tenho até uma cópia do currículo que ele levou para lá, e pôs meu nome como fundador da escola. E depois Vitor Andrade Romero, era um companheiro antigo, foi colega de turma do meu irmão, era daquela região, e nós, em comum acordo, ele fez um mestrado no Rio e assumiu a cadeira lá. Para Montes Claros foi a mesma coisa. O Mário Ribeiro, irmão do Darcy, que alguns de vocês conheceram, era mais doido que o Darcy, também achou que a gente teria que participar na fundação da escola pela mesma razão. Montes Claros tinha um bom centro médico, mas não tinha ninguém graduado, porque não tinha escola. Então ele pôs meu nome e disse, não, dentro de 5 anos você arranja alguém para assumir lá, se você não quiser ir. E antes de eu arranjar, o Mércio apareceu com uma família conhecida de prestígio em Montes Claros, e iria para lá de qualquer maneira, e organizou um serviço muito bem organizado, foi na Santa Casa, né, de Montes Claros, criou um serviço de ortopedia bem estruturado, e o mestre terminou sendo até diretor da escola, vice-reitor, e se ficasse lá ele teria sido reitor e a universidade estava melhor do que está ainda hoje. Mas nesse período, respondendo a sua outra pergunta, que foi o Mércio, por que a gente, tendo estudado nos Estados Unidos
ele foi para a Inglaterra, a gente achou que devia ter uma formação europeia para não ser muito vinculado e o Instituto Rizzoli, na Itália, era um instituto que cresceu muito na Itália durante o fascismo. O Pucci era muito amigo do ditador italiano da época e teve um prestígio imenso. E nós, então, conseguimos uma bolsa lá, e os dois residentes que estavam terminando o curso aqui, o Zé Vicente e Tufi, e os dois disputaram... Isso foi através da Fundação Felício Roxo? Essa bolsa, provavelmente... Foi do consulado italiano. Eu tinha tratado do cônsul italiano, conversei com ele, ele ofereceu a bolsa, e eu enviei os dois lá ao consulado, eles fizeram um teste, e o Zé Vicente tinha estudado no seminário, tinha uma noção melhor do italiano, e foi, não sei se foi exatamente por isso, mas ele foi também. E depois eu tive contato com o Ismael, num congresso em Curitiba, por várias razões, em 73, na época que eu fui eleito presidente da Sociedade Brasileira, e consegui com ele uma bolsa que em 74, o Célio Elias tinha terminado a residência, foi para lá, e quando voltou, o Ismael falou, esse sujeito foi muito bom, você não tem outro igual a ele, não? Temos outro igual ou melhor. E o mestre foi, e ele ficou muito satisfeito com os dois. E depois a gente não podia estar formando só joelhista, e realmente ele só fazia joelho. Mas o grupo continuou a ir para a Inglaterra por várias razões. Vários outros, como vai ser mencionado daqui a pouco, foram para a Inglaterra. Roger, você também foi residente aqui numa geração, comércio disse assim, uma coisa meio Che Guevara, né? Você tem que endurecer sem perder a ternura, né? E depois você foi para São Paulo, né? Você ficou um tempo em Betim, não foi? Você veio para o serviço. Eu posso estar errando essa cronologia, e você foi para São Paulo. Da mesma maneira, em relação ao mestre, eu queria que você falasse sobre essa formação e também, da mesma forma, como que foi começar a fazer uma cirurgia de coluna, né, numa época que eu talvez tivesse mais um ou dois em Belo Horizonte, só que fazia uma situação muito especializada, né? Nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum o especialista, por exemplo, minha área que faz pediatra, também fazer cirurgia de coluna, né? E aqui tem uma outra cultura do cirurgião de coluna. Como é que foi isso no começo, essa formação sua? Eu acho que, continuando o argumento do mestre, é o seguinte, nós fizemos uma reunião, o próprio Márcio coordenava daquele jeito ditatorial, né? Você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, eu acho que em 79, no primeiro semestre de 79, então decidimos que alguns grupos iriam subespecializar. Primeiro foi dada a oportunidade ao Toninho, ele foi para São Paulo, no serviço do Valdemar Carvalho Pinto, ficou um mês, mais como olheiro, voltou fazendo bacia. Eu fui dia 1º, exatamente no dia 31 de dezembro, cheguei dia 1º de janeiro de 80 na Santa Casa. Nesse dia eu já ganhei os 2 primeiros pacientes da enfermaria. E fiquei durante 6 meses, direto. Uma época, para mim, do ponto de vista familiar, muito difícil. Eu tinha 2 filhos, um com 2 anos e o outro com 1 mês. Então, era mais difícil organizar e, mesmo assim, não dormia hora nenhuma, por causa do que hoje está aqui no serviço. Então, nós fizemos essa subespecialidade lá no professor Valdemar Carvalho Pinto, que era a referência na época do serviço da Americano, John Moe, o Winter. Era uma equipe maravilhosa que dava toda a orientação da coluna. Quando eu voltei, dia 1º de julho, assumindo aqui, o Toninho e o Zé Vicente eles trabalhavam no INPS,
já tinham pelo menos umas 30 cirurgias de escoliose para me fazer. Então a gente usava amanhã uma e à tarde outra, 2 por dia, usando o instrumental de Harrington. Tinha uma facilidade grande de pacientes coordenados por eles para até assim que eu voltasse. E aí foi o começo da experiência. Ok. Vamos falar um pouquinho da residência. Quando eu entrei na residência, em 77, existia um estágio lá no Semper, lá com o Zanini. Então, a residência na época era de 2 anos. No R1 você ficava 3 meses, se eu não me engano. R2 ficava mais 3. Isso com o Zanini e com o grupo dele lá. Eu tenho para falar porque eu fui o primeiro residente do Márcio a ir para o Semper. Eu fui para lá no dia 16 de dezembro de 72, quando eu formei. 73, desculpe. Eu fiquei 3 meses com o Zanini. E lá era tinha o Dr. Jorge Suman, que me amedrontava sobremaneira como é que eu ia lidar com o Márcio. Então eu já vim de lá com a experiência ótima, orientada pelo Jorge Suman, que tinha passado por aqui, e o medo que ele tinha do Márcio até hoje. Como eu fui também o primeiro, no R2, eu fui o primeiro a ir para o interior. O Márcio determinou que eu fui para São João del Rei com o Cláudio Ibrahim. Fiquei lá 1 mês, na época do Carnaval. Então o Cláudio tirou férias e eu fiquei com ele lá. Aliás, aconteceu um fato. O dia que eu cheguei em São João del Rei, o Cláudio falou, o seu quarto é esse aqui, o último lá do corredor do hospital, você vai ficar aqui, e eu estou indo para Camargos, nós vamos fazer um churrasco. Eu e o Clóvis, o irmão dele, primo do Márcio, nós estamos indo para lá com a família para fazer o churrasco. 40 minutos depois chegaram os dois totalmente assim, queimados, o Cláudio queimou as mãos todas, o Clóvis queimou a axila, o corpo todo, e eu era o médico, cirurgião plástico dos dois. Fazia curativos neles quase todo dia. E comecei a operar sozinho. O Cláudio ficava do meu lado me orientando. Você está demorando, eu vou entrar aí. Eu falei, não precisa de entrar. Então eu ia tomando uma base também no 2º ano. Essa época, esse estágio era muito bom do Semper. A gente tinha muito trauma lá, né? A gente fazia... O Semper, na época, era o Hospital de Trauma de Belo Horizonte. Todo mundo falava assim, quebrou, vai para o Semper. Tinha esse histórico aí. E lá com o Zanini, que era uma pessoa, infelizmente, já não está mais conosco, mas é uma pessoa maravilhosa, né? Na verdade, a gente gostava muito de ir para lá, que lá era mais leve. Então, Márcio, o senhor foi presidente da SBOT nos anos 70, né? Como é que era ser presidente da SBOT nessa época, que evidentemente é muito diferente de hoje, né? O tamanho da sociedade, as necessidades que tinham. Como é que foi essa experiência sua? Eu tenho que começar um pouco mais cedo. Nós, como foi mencionado, o programa de residência aqui do nosso hospital começou no dia que começou o serviço. E foi um programa estruturado, e isso tomou pé. Um grupo que veio dos Estados Unidos, liderado pelo Geraldo Pedra, foi ser professor em Goiânia, procurou juntar com a gente e iniciamos um programa nacional de residência que não existia no Brasil. O indivíduo vinha, ficava attaché no hospital por um tempo, recomendado por um amigo, e depois de 5 anos, limitando o exercício profissional à ortopedia, levava uma carta de recomendação de 2 membros da sociedade e entrava para a SBOT. Era esse o caminho natural, inclusive, que eu segui. Eu trouxe minha recomendação da pós-graduação e começamos na SBOT assim. Mas o Programa Nacional de Residência foi iniciado, então, quando o Geraldo Pedra foi presidente
da sociedade em 1969 e me indicou para presidente da comissão de ensino, que foi iniciado nessa época. Então, nós estruturamos um programa, depois de inspecionar hospitais no país, com o apoio da SBOT, 30 hospitais foram credenciados, só 30, para começar um programa de residência de 2 anos. O nosso programa foi iniciado, então, nessa época, 70 e 71. Nós tivemos 2 residentes, foram o Jorge Sunan e o Zé Rossini. O Jorge foi muito bem qualificado no concurso e o Rossini passou em primeiro lugar. Isso deu um certo prestígio ao nosso programa de residência. No segundo ano, em 73, quando o mestre fez o exame, também foi muito bem qualificado. Nós tivemos, não lembro, foi o segundo lugar, mas quem que fez junto com você foi aquele de Lavras. João Oscar de Lavras. Oscar de Lavras. Também foi bem. Tá bom, esses nós tínhamos 2 residentes por ano. E isso foi esse programa de ensino foi uma sacudida na sociedade de ortopedia, que era feita assim, meio apadrinhado junto às escolas de medicina. E alguns professores acharam que não competia uma sociedade querer ensinar, que isso era privilégio da universidade e que não justificava uma sociedade que estava precisando de aprender e ainda ter experiência, querer formar profissional. A nossa vivência era aquela de Osler e Halsted, que começaram no Hospital John Hopkins, nos Estados Unidos, e que reformulou a medicina. Em vez de ser uma aula magistral, de transmissão de conhecimento, o indivíduo que quisesse aprender, segundo ele, e Osler queria que pusesse na tumba dele, quando ele morresse, que foi aquele que iniciou o ensino da medicina ao lado do paciente. O estudante de medicina não chegava perto do doente. Era uma aula magistral e ficava naquela chamada Torre de Marfim. E nós estávamos imbuídos disso. Por isso, uma das razões da gente pedir que o indivíduo fosse para Pouso Alegre, fosse para Barbacena, sempre, principalmente, que o Zanin tinha saído daqui, São João del Rei, para ter conhecimento direto de doente, como é que o doente era atendido, o paciente, em cada local. E com isso houve uma reação e uma proposição de acabar com esse programa. Aí, mais uma vez, às vezes a gente tem um título, vocês que estão lutando para conseguir, e conseguindo muito bem, acadêmico, tem essas vantagens ou desvantagens. Nós participamos da fundação da Escola de Pouso Alegre, Montes Claros, e do grupo que estava organizando esse programa, eu tinha acabado de fazer a livre docência também. Então, tinha um título de professor. Então, disseram, não, você vai lá disputar com esse professor. Eu falei, não é possível. Realmente, ele tem a razão, estou precisando aprender, começando, não tem condições. Eu falei, não, mas nós não podemos, porque ele chega e fala que a gente está errado em entregar, vai lá, pelo menos, e faz uma presença e cai de pé. Então, eu fui lá esticar meu pescoço para ser cortado, porque eu era aquele credenciado. E, por várias razões, eu terminei sendo o presidente da sociedade. Mais ou menos como fui professor em Pouso Alegre. Mércio, você também teve na sua trajetória a presidência da SBOT-MG. Eu não sei se na época se chamava ainda DOT, a gente chamava de DOT, né, Departamento de Ortopedia e Traumatologia, tenho a impressão que na sua época ainda era assim.
E você ficou presidente 2 anos, como era o regulamento antes, e depois você fez o Congresso Mineiro, que você levou para Uberlândia com a presidência do Canto. Sim. Então eu pensei, por que não Montes Claros, já que você era de lá, foi da faculdade? Naquela época, a nossa sociedade era muito pobre, a gente não tinha recurso nenhum, literalmente nenhum. A gente não tinha participação no fundo da SBOT. Então a gente não tinha dinheiro, era muito difícil fazer um congresso. Era correndo atrás das empresas que pudessem nos financiar e por que levar para Uberlândia. Bem, Montes Claros tinha uma universidade que se iniciava, que era ainda pequena nesse aspecto de centro médico. Uberlândia já era conhecido e o reitor de lá era meu amigo pessoal na época. E conversando um dia com ele, já tinha estado com ele antes, numa reunião de reitores, na época que estava em Montes Claros, lá em Uberlândia, e ele me apresentou o serviço de ortopedia lá, o Canto, o movimento que eles tinham de pronto-socorro, e me impressionei muito com Uberlândia. Quando surgiu a possibilidade, quando eu passei a ser o presidente da Sociedade Mineira, eu achava que a gente deveria interiorizar a medicina, os nossos conhecimentos, exatamente aquilo que o Márcio queria que nós fizéssemos com pessoas. Eu achava que a sociedade também deveria investir nisso. Fazer esse congresso, eventualmente, em locais diferentes de Belo Horizonte. Então, foi o primeiro congresso a sair de Belo Horizonte. E o Roberto Canto se predispôs a nos ajudar e a fazer esse congresso. Foi um congresso financeiramente muito difícil de ser realizado, acabou dando prejuízo, o prejuízo quem cobriu foi ele e eu, mas assim funcionava naquela época. Mas foi interessante, a gente teve alguns dissabores no local do congresso lá, porque o ambiente era um pouco barulhento, era um shopping, mas a gente conseguiu aquele intento de levar para o interior o conhecimento que a gente tinha em Belo Horizonte, ou pelo menos a estrutura de médicos de Belo Horizonte para o interior. E por isso mesmo é que a gente acabou fazendo esse congresso lá. Ô Mércio, continuando essa sua história aí, você trabalhava aqui no serviço e depois você ficou um período em Montes Claros, né, afastado do serviço, da medicina em geral. Depois de alguns anos você retorna, né, fez uma reciclagem e voltou e está com a gente até hoje. Como é que você viu nesse intervalo, como é que você viu a mudança da ortopedia, de como ela era quando você saiu e quando você voltou? Você achou que isso foi meio um choque, assim, já teve uma parte bem mais moderna da medicina hoje? Como é que você eu fiquei 3 anos fora da medicina. Para eu voltar, eu estava completamente despreparado. Eu simplesmente não sabia ortopedia mais. Então, para isso, era preciso que eu me treinasse. Esse treinamento, eu fui para São Paulo, fiquei lá 2 meses e meio, e depois fui para os Estados Unidos e fiquei no Special Surgery 1 mês e meio. Relembrando medicina. Ainda viajei por outros serviços também nos Estados Unidos, mas o que eu fixei mais foi no serviço do Special Surgery. E então voltei conhecendo um pouco mais a medicina atual. É claro que eu tive ainda de me preparar muito depois, aprendendo com vocês que já estavam aqui, e ainda continuando a aprender com o Márcio, cada vez mais. Mas foi uma experiência interessante porque eu achava que eu não era médico. A minha família é tradicionalmente uma família de origem rural, e eu achava que eu era também rural, que eu era fazendeiro. Até chegar lá e perceber que não, eu era médico mesmo. E apesar de ter investido muito e trabalhado muito na fazenda, eu deixei aquilo com meus irmãos e voltei a ser médico. Com muita humildade, tive de aprender tudo de novo, tanto fora quanto com vocês. O Felício Roxo sempre foi um hospital, desde o início da fundação até agora, sempre foi um hospital de ponta na ortopedia e sempre ocupou um lugar na política também da sociedade. Então, o hospital deu vários presidentes, Dr. Márcio, Toninho, Antônio Carlos, Mércio, depois, na sequência, parece que foi o Pedro,
ao Célio Elias, mais tarde, né? Então, eu queria mexer aqui com o Roger, que o Roger nunca foi muito de mexer com a política de classe. Você sempre foi um ortopedista que, assim, medicina assistencial mesmo, é o paciente, cuidado do paciente, trabalhar muito, e os residentes sempre gostavam muito do seu contato, de ensinar, de operar. Isso, certamente, muito gratificante para você. Eu tenho como norma da minha vida ser apolítico. E política a gente tem que agradar uns, desagradar outros. Eu não sei desagradar. Agradar, tudo bem, eu acho que sempre fiz minha parte com todos esses, talvez 100 residentes que eu presenciei a passagem aqui no Felício Roxo. Então, eu nunca me ative, apesar de ter sido convidado, outros parte de política, de classe de ortopedia, eu nunca tive essa vontade, sério mesmo. Prefiro fazer o meu trabalho dentro do hospital, como eu sempre fiz, e aqui é a minha casa. Muito trabalho. Às vezes muito, às vezes não. Doutor Márcio, provavelmente aí até os anos 80, Belo Horizonte tinham 3 serviços de expressão, 3 ou 4, né, que basicamente comandavam toda essa parte maior científica, de formação, que era aqui no Felício Roxo, Santa Casa com Marcílio Soares, né, Baleia. Henrique, Baleia, e o pessoal do ortopédico, né, Pardinho, Zé Márcio, etc. Como é que era essa relação entre as equipes? Ela era muito conflituosa ou tinha um sinergismo? Como que era essa relação entre os grupos? Sempre houve uma certa competição. E, havendo a competição, há alguma disputa. Mas a tendência inicial, quando se começou realmente a ortopedia, o Marco Antônio mencionou que inicialmente era o departamento, DOT. O departamento era antes da Sociedade Brasileira de Ortopedia. A regional da Sociedade Brasileira de Ortopedia só foi fundada aqui em 1958. Antes era um departamento da Associação Médica de Minas Gerais, né? Departamento de Gastroenterologia, Clínica Médica, Cirurgia e Departamento de Ortopedia. Quando começou a regional daqui, o primeiro presidente foi o José Henrique, que foi um mês só para dar instalação, e depois foi o Pedro Salles, que era um historiador, e fez parte da primeira cadeira de ortopedia aqui, o Davi Rabelo. Ele foi assistente do Davi Rabelo e depois continuou. Bom, nessa época que se fundou o departamento, a regional é que se organizaram esses serviços. E a tendência era de a gente trabalhar em equipe. Então, procurou-se fazer reuniões na associação médica e em hospitais alternados do grupo todo. Reuniu todos na Baleia, todos aqui. Na Santa Casa houve sempre alguma dificuldade de reunir, que o Marcílio era um elemento excelente, muito trabalhador, mas meio afoito. Ele não estruturava muito. Não. Então, mas não havia uma indisposição, um atrito maior. Então, o relacionamento era relativamente bom, dentro dessas possibilidades, e, na realidade, considerando os serviços de ortopedia de São Paulo e do Rio, que eram os maiores e mais organizados, havia realmente uma cisão entre um grupo e outro. A Santa Casa não ia ao Hospital das Clínicas de maneira nenhuma, etc. No Rio também. Não justifica a gente ficar continuando, elaborando sobre isso. Aqui nunca existiu esse aspecto. Quando vinha um convidado estrangeiro e fazia conferência aqui, ou na Baleia, todos iam, participavam e realmente faziam jantares comuns. O relacionamento foi sempre muito bom.
Nós já estamos caminhando para o final. Eu queria fazer um comentário, uma pergunta para o senhor, especificamente. Nessa sua trajetória de vida profissional muito longa, o senhor fez tudo que qualquer um de nós gostaria de fazer, de chegar. O senhor foi presidente da SBOT, da SBOT Minas, fez aqui o TEOT, foi feito aqui, o lançamento da Revista Brasileira de Ortopedia foi iniciativa sua, foi diretor do hospital, diretor técnico, diretor clínico, tudo que teve para fazer, o senhor fez. Então, esse é o nosso espelho, vencendo, já te falei isso outras vezes. Sicô também, né? Sicô também. Então, quer dizer, tudo do lado profissional o senhor conseguiu, tanto a parte política, a parte profissional, um nome irretocável profissionalmente, sucesso nas suas cirurgias, pacientes, todo mundo sabe, comenta. Então, o que é que foi assim mais marcante nessa sua trajetória? Tanto aqui dentro do hospital, no hospital e na SBOT, o que o senhor considera o momento máximo? Em primeiro lugar, eu participei de várias atividades, simplesmente porque vivi mais. É um problema de tempo. O indivíduo que tem 5 anos de formado não pode. Eu, como estou com 88 anos, e comecei relativamente cedo, então tem mais de 60 anos que estou lutando. O serviço de ortopedia e estruturação aqui tem 60 anos. Então, por isso é que eu tive essa oportunidade. É somente por ter vivido mais, ter começado numa época que havia menos gente, então esses lugares tinham que ser ocupados e era dividido entre um número menor de pessoas. Então, realmente... Mas qual foi, na sua avaliação, quando o senhor lembra desse passado, o que o senhor lembra que traz mais prazer, mais satisfação? É de ter organizado esse serviço aqui. Porque frutificou, há elementos exercendo ortopedia num bom nível em várias partes do país, e felizmente não teve ninguém que saiu daqui que teve uma atitude ou um tipo de medicina que feriu a ética ou a deontologia. E a maior satisfação que eu tenho é de ter iniciado isso aqui. Roger, eu fui residente em 88, dia 15 de dezembro de 87, você gosta de datas. Nessa época a equipe era, em termos de quantidade de pessoas, não era enorme, né? O doutor Márcio, você, o mestre estava fora, você voltou no meu R3, R2. Zé de Castro, Zé Vicente. Zanini estava aqui. Zanini não, o Reinaldo tinha acabado de parar, Fernando também já tinha saído, quer dizer, eram mais ou menos uns 6 membros na equipe. Tá? Hoje, a equipe Felício Roxo são 23, se não me engano. Né? O que você acha que era, como é que você faz um paralelo entre a equipe que era, até aí os começo dos anos 90, e hoje? Como que você acha que é essa relação entre as pessoas, a medicina, o paciente, etc., a diferença entre eles? A relação hoje é muito diferente. Hoje, se essa subespecialização, esse agrupamento de pessoas para determinar uma ideia melhor sobre um assunto, é muito claro. Naquela época, eu lembro muito bem, nas enfermarias, nós tínhamos 70 doentes internados quase que constantemente, para 5 pessoas, ou melhor, para 4, para 3. Eu tinha normalmente 25 doentes internados, no mínimo. Então, era uma medicina diferente, uma medicina que a gente morava aqui dentro. Era uma medicina que é às vezes, muito atabalhoada, porque era um número grande de pacientes para você decidir sobre tudo. O que hoje você fala com o seu colega, a parte do joelho você faz, eu faço a parte da coluna.
A divisão não era assim do corpo. O paciente era mais querido da gente, ele ficava mais próximo, porque ele ficava mais tempo aqui, e a medicina hoje acelerou tudo. Hoje eu opero uma coluna que antes ficava 15, 20 dias, dou alta no segundo dia, no terceiro dia. Com às vezes até melhores situações do que quando fazia lá atrás. A medicina mudou muito e continua. A responsabilidade é que, às vezes, hoje eu, depois de 45 anos de medicina, vejo que a responsabilidade não está tão afoita e tão grande quanto era. Nós éramos responsáveis diretos o tempo todo pelo paciente. Ok, eu acho que nós já podemos encerrar, e eu acredito que tenha sido muito bom. Eu adorei a conversa, eu gostei muito de estar com o Roger, Dr. Márcio, Mércio, e foi ótimo, muito bem, agradeço muito a vocês, e foi ótimo, espero que gostem. Deixar a palavra com o Robson, para poder terminar. Você gostaria de falar alguma coisa? Podia, né? Mércio, então, para encerrar, né, umas considerações finais dos três. Mércio, o que você gostaria de falar aí para a turma que vai ver esse programa? Eu gostaria de dizer que é um orgulho imenso, sinceramente, de ter podido participar da ortopedia do Hospital Felício Roxo. Eu me recordo que quando o Márcio, por uma razão pessoal, deixou o serviço nas nossas mãos, e no hospital falava-se que o serviço estava condenado a exterminar. E graças a vocês, me ajudaram e nós conseguimos, nós todos juntos, ser tão grandes quanto o Márcio é. E valeu a pena. E eu fico muito orgulhoso com isso. Obrigado. Para complementar, é mais ou menos isso que nós dissemos aqui. Realmente, o Mércio ponderou agora que o serviço se autoalimenta, cresce e está aqui para ficar. E realmente, disso é que eu me orgulho de ter conseguido entusiasmar um grupo de elementos honestos, corretos, trabalhadores, idealistas, que se juntaram a esse grupo e depois se multiplicaram e, estando em outros lugares, mantêm um vínculo com essa formação inicial, que não é nossa, é do cerne da medicina, que vem desde Hipócrates. E isso é que, hoje em dia, há uma mudança grande do paciente afastar-se do médico, porque o médico afasta do cliente, mas esse espírito ainda persiste aqui e resiste a essa luta pela sobrevivência dos dias de hoje. Muito obrigado. Roger. Eu quero acrescentar o seguinte: a coisa melhor que eu tenho na vida é quando eu encontro com algum paciente que fala: você me operou há 40 anos atrás. E eu estou aqui há 45. Agradeço muito a vocês. Passando por Rosa, só para mim também é uma enorme alegria participar desse evento aqui hoje, né, junto com vocês todos, e nós vamos para a próxima, né, e convido o Robson para fazer o encerramento. Bom, eu gostaria de agradecer à diretoria da gestão que tem apoiado e trabalhado muito nesses projetos que nós estamos desenvolvendo. Então, eu agradeço a todos os meus companheiros de gestão, agradeço à direção do Hospital Felício Roxo por permitir que nós estejamos aqui hoje para fazer essa gravação. Agradeço ao Dr. Ildeu Almeida, que é o atual coordenador da equipe, por ter nos ajudado a organizar todo esse evento. Acho que valeu muito a pena. Marco Antônio e Marcelo, mais uma vez, pela maestria de conduzirem de uma forma tão harmônica e tão
especial esse bate-papo. E aos meus professores, né? Todos vocês são meus professores, eu sou filho dessa casa com muito orgulho e saio daqui hoje mais uma vez realizado por ter podido trazer para os nossos pares um pouco dessa história tão rica que é a história da ortopedia do Hospital Felício Roxo. Do professor Márcio Ibrahim de Carvalho, Dr. Mércio, Dr. Roger, Dr. Antônio Carlos Pereira de Castro e todos aqueles outros que fizeram parte da história da ortopedia do Felício Roxo e os nossos colegas que aqui trabalham hoje. Então, muito obrigado a vocês e na próxima nós vamos caminhar para contar mais um pouco da história da ortopedia mineira em um grande hospital aqui de Belo Horizonte. Muito obrigado.